A equipe de transição se reuniu com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e Lula deve ler hoje o texto da PEC. A informação é de Brasília, com Paula Lobão. Integrante da equipe de transição, o ex-ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, disse nesta quinta-feira que o ministro Paulo Guedes colocou a equipe dele à disposição para fazer a mudança de governo. Quem participou dessa reunião disse que o clima foi harmonioso. O economista Nelson Barbosa relatou ainda que Guedes apresentou os resultados da gestão dele nos 4 anos à frente do Ministério da Economia. Não quis dar detalhes, disse se tratar de uma conversa sigilosa, mas que as opiniões do ministro serão levadas em consideração pela equipe de transição do governo eleito de Lula. Nelson Barbosa disse que não debateu detalhes do orçamento com o ministro Paulo Guedes. Afirmou que o tamanho do orçamento está sendo debatido no Congresso por meio da PEC Fura-Teto e que só depois da aprovação do texto serão feitas as adequações. Esse foi o primeiro encontro da equipe de transição com Paulo Guedes. Segundo Barbosa, haverá outras reuniões com o time econômico do presidente Jair Bolsonaro, mas ele não disse quando. Aqui no CCBB, os trabalhos da equipe de transição deram uma pausa para que todos pudessem assistir à estreia do Brasil na Copa do Mundo. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin viram o jogo no auditório do CCBB. Fizeram até um bolão, mas não levaram, erraram o placar. O presidente eleito Lula assistiu à vitória do Brasil em São Paulo. Ele vai se reunir nesta sexta-feira com o senador eleito Wellington Dias, na capital paulista, para avaliar as propostas que estão sendo feitas sobre a PEC Fura-Teto. A previsão do PT é finalmente chegar num texto final na próxima segunda-feira e apresentar esse texto ao Congresso na terça. As negociações da PEC foram suspensas para que o presidente eleito Lula possa analisar as propostas que estão sendo colocadas pelos parlamentares. O problema é a falta de consenso. Aliados do governo eleito reclamam da falta de negociação política e líderes partidários, principalmente do Centrão, querem negociar emendas e cargos. Assim que terminou o Jogo do Brasil, a presidente do PT saiu do auditório e falou com a imprensa a respeito. Olha, eu aposto muito na solução política, como disse o presidente. Acho que o Congresso Nacional tem responsabilidade para com o país e para com o povo brasileiro. Porque o que nós estamos colocando na PEC é exatamente aquilo que foi aprovado pela população brasileira nas eleições presidenciais. Então, acho que a Casa tem ressonância em relação a isso. Está faltando articulação política no Senado. Por isso que eu acho que nós travamos na PEC. A forma como foi iniciado o processo, sem falar ou sem formatar uma base mais forte de governo, não é falta de ministro. Bom, mais um giro com os nossos comentaristas para falar sobre a PEC da transição. Deputado Coronel Tadeu, há uma pressão muito grande da equipe de transição em cima do Senado e já há uma informação, uma tentativa de Fernando Haddad e Pércio Arida, os dois trabalhariam, um no Ministério da Fazenda, outro no Planejamento, mas talvez Pércio Arida não aceita, a gente não sabe ainda. Deputado. Microfone, deputado, por gentileza. Deixe sempre aberto, por favor. Agora sim. Temos aqui 2 problemas, né? Acabou de ser citado que há uma pressão muito forte em cima do Senado. E há também uma pressão muito forte dos membros do Senado e dos membros da Câmara dos Deputados em cima do PT, em cima da transição, em cima daqueles que estão elaborando essa PEC. Como eu disse alguns dias atrás, nada vai ser feito se aquela bandeja de ofertas não aparecer. Infelizmente, isso foi o que foi realizado nos anos de 2003 a 2016, ou seja, o PT, para poder ter articulação política, e articulação política nós entendemos aqui como ofertas de cargos, ministérios, secretarias e principalmente contratos. É assim que a coisa vai funcionar. Eu não tenho a menor dúvida de que a prática que foi estabelecida lá atrás para ter controle dos votos no Congresso será feita através dessas ofertas. E os partidos não vão deixar por menos, principalmente os partidos de centro, que vão praticamente exigir ou extorquir os seus quinhões dentro de toda a área do Poder Executivo.
Agora, Amanda, um novo prazo para a entrega desse texto final da PEC da transição para ser discutida no Congresso é na próxima terça-feira. De um lado, a gente tem Gleisi Hoffmann dizendo que falta articulação e do outro, a gente tem esses responsáveis pela articulação dessa proposta no Congresso, dizendo que o que falta é uma indicação de quem vai gerenciar a equipe econômica do novo governo. Quem tem razão? Os dois, Lívia. O senador Jacques Wagner disse isso. Olha, falta o ministro da Fazenda. E aí ontem foi apontada essa possível dobradinha aí de Fernando Haddad na Fazenda, com Pércio Arida no planejamento. Hoje o Fernando Haddad faz, de alguma forma, o seu debut aí nesse mundo econômico, financeiro, com a participação no almoço da Febraban. Mais de 350 participantes com um discurso aguardado. Vamos ver, é óbvio que ele não vai se debruçar em temas mais específicos, em detalhes, mas talvez dê alguma linha geral do que pensa sobre a economia, da sua visão econômica. Vários interlocutores do Fernando Haddad que têm estado em contato constante, próximo, com gestores do mercado financeiro, com grandes economistas e donos de banco nas últimas semanas, tentando vender uma imagem positiva do Fernando Haddad, de um compromisso dele com o ajuste fiscal, com compromisso, com responsabilidade fiscal. Lembrando que ele tem mestrado em economia. Será uma importante sinalização para o mercado. Aliás, já foi ontem essa possibilidade de dobradinha Haddad Arida, tanto que a Bolsa subiu quase 3%, o dólar caiu de 1%. Agora, sobre a articulação política e base do governo, é difícil mesmo. Eu não lembro de nenhum governo eleito que tenha tentado aprovar a PEC antes de assumir o mandato. Não tem primeiro escalão nomeado, não tem ministérios, ou seja, é muito difícil quando você estabelece ou define compromisso com parlamentares. O deputado Coronel Tadeu sabe exatamente como isso funciona. Você estabelece compromisso com uma bancada ou com um grupo de deputados e depois esse grupo de deputados tem que cobrar Sim. de alguém. Agora, de quem você vai cobrar se você não sabe quem serão os ministeriáveis, quem são os futuros ministros do governo, quem são os secretários executivos? Fica muito difícil de estabelecer, de definir como será esse compromisso. Então, falta a base de governo, falta o ministro da Fazenda, que tem autoridade para também apontar para linhas gerais de uma visão econômica de país e para estabelecer esses compromissos também. Falta o governo assumir, falta o principal integrante desse time, o camisa 10 do time em campo. O Lula teve afastado uma semana viajando para o exterior e a outra semana convalescendo e recuperando de uma cirurgia nas cordas vocais. Ou seja, a máquina não está bem azeitada. Hoje você tem petistas que estarão em São Paulo, vão se reunir ou remotamente ou fisicamente com o presidente Lula, o Jacques Wagner, a Gleisi Hoffmann, talvez o Wellington Dias, o Aloysio Mercadante, para apresentar a proposta de PEC, inclusive aquelas alternativas do Tasso Gereissati, do Alessandro Vieira, do José Serra, apresentados no Senado, e para chegarem a um texto comum, terem pelo menos uma minuta pronta. Ontem eu estava conversando com o Wellington Dias, ter pelo menos uma minuta pronta para segunda ou terça-feira da semana que vem apresentar. Esse texto demora muito também, porque quando esse texto for apresentado, ele tem que ter, no mínimo, um consenso ou uma chance de aprovação. Por isso, ele tem demorado tanto. E essa articulação no Senado tem se revelado muito difícil por alguns obstáculos. Um deles é quem será o relator. Davi Alcolumbre, pleiteia a vaga, e o Alexandre Silveira, do PSD, muito próximo ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também ajudou bastante Lula na eleição em Minas Gerais, também tem pleiteado esse cargo. Vamos ver, tem muitas peças a parar, muitas arestas a parar e pouco tempo. Teria que aprovar a semana que vem no Senado, porque a gente ainda tem Copa do Mundo, ou seja, são poucos dias úteis até o final do ano para aprovar essa PEC. Se não for por PEC, uma saída tem sido aventada aí também nos bastidores, é uma medida provisória, seria mais fácil de aprovar e garantiria, pelo menos para o ano que vem, os recursos necessários para o Bolsa Família, que foi uma promessa de campanha. Ô Mota, a definição já de nomes seria favorável? Olha, Tiago, eu acho que esses grandes economistas e gestores do mercado financeiro que apoiaram o PT vão ter meses interessantes pela frente, porque a gente não vai esquecer deles. Eles apoiaram um partido responsável pela maior recessão da história do Brasil, em 2015 e 2016, quando o PIB caiu 7%. O Paulo Guedes é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. É um homem extremamente bem-sucedido, rico, não precisa de cargo público nem política para nada. E ele começou uma revolução no Brasil, com a redução do tamanho do Estado, privatizações,
redução de impostos, é a mesma receita que Margaret Thatcher usou para resgatar o Reino Unido das políticas socialistas que tinham sido implantadas lá. O Reino Unido tinha virado quase que um país do terceiro mundo, estava recebendo ordens do FMI, quando a Margaret Thatcher botou a ordem na casa usando essa mesma receita. O Paulo Guedes é um herói brasileiro, talvez o ministro da Economia mais competente e mais sério que esse país já teve. Eu imagino a agonia que ele deve estar sentindo agora ao ter que passar a economia do país de volta às mãos do PT. Só resta dizer: muito obrigado, Paulo Guedes, muito obrigado por tudo.